2 meses depois do terremoto que devastou o Haiti, a Organização das Nações Unidas afirmou que a situação no país continua muito difícil. O tremor do dia 12 de janeiro, que atingiu 7 graus de magnitude na escala Richter, foi responsável pela morte de mais de 200 mil haitianos. Cerca de 1.300.000 pessoas permanecem desabrigadas. O Brasil, que comanda uma missão de paz da ONU no Haiti, continuou o trabalho de ajuda humanitária começado logo após o terremoto. Você acompanha agora a primeira reportagem especial dos enviados Alexandre Almeida e Angélica Coronel ao Haiti. O Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira se aproxima da costa do Haiti. O último sinal de beleza é o verde do Mar do Caribe. Em terra, devastação. No meio da poeira, um único colorido é o dos tap-tap, espécie de transporte coletivo pintado com o rosto dos ídolos haitianos, como Ronaldinho Gaúcho. Porto Príncipe mais parece uma coleção de escombros. Num país com 80% de católicos, não há onde rezar. Nesta igreja, só o crucifixo ficou em pé. Escolas, prédios do governo, casas, hospitais, tudo ruiu e continua no chão. A capital se transformou num enorme acampamento. 100 mil barracas doadas pelo exército norte-americano ocupam imensas áreas, mas ainda faltam 200 mil barracas. Nós não queremos ficar aqui por muito tempo. Nós precisamos construir casas, ajudar nosso país. Há crianças pequenas aqui de 1 ano, 6 meses, dormindo na chuva. A primeira coisa que precisamos é de ajuda para o Haiti, fazer o Haiti de novo. Mesmo assim, é preciso continuar trabalhando. O controle do tráfego aéreo haitiano está sendo feito pelos Estados Unidos. As aeronaves têm prazos determinados para fazer pousos e decolagens, de acordo com a missão. É esse intervalo de tempo diário que o Brasil tem para descarregar remédios e alimentos. Em 40 dias foram transportadas 60 toneladas de remédios, 280 mil litros d'água e 1.100 toneladas de mantimentos. Fora o que não foi contabilizado, porque faz parte de uma outra ação de solidariedade. O nosso soldado, a curiosidade é que às vezes nós não permitimos, a gente diz, olha, o gênero que nós recebemos da ONU para o café da manhã é para o café da manhã de vocês. O que eles fazem às vezes? Eles passam na linha de servir, pegam o pão que é para eles, pegam outro pedaço de pão e põem no bolso. E nós fazemos que não vemos. Eles pegam a maçã que eles iam comer e guardam. Eles pegam chocolate, guardam e vão para as patrulhas. E aí o soldado dá uma maçã, às vezes não dá, ele só cumprimenta. E é característica de todo soldado brasileiro quando chega aqui, eles serem humanos e duros quando precisam ser. Comida para alimentar uma população que não tem o que comer. A noite chega. Na penumbra, essa haitiana mistura água, azeite, sal e terra, ingredientes da miséria. A chegada dos caminhões é a senha para a formação de uma interminável fila de famintos. Corpos colados para evitar que alguém se intrometa. O intérprete pede calma. Em 1 hora, 10 toneladas de alimentos saem das mãos do exército brasileiro para os haitianos. Em cada sacola há arroz, leite, macarrão, suco, biscoito, sardinha. Ximena passa em frente aos escombros da própria casa e vai em direção à do vizinho, onde está morando agora. Na sacola, comida para alimentar 8 pessoas durante 2 dias. Vou cozinhar para as crianças e dividir com os vizinhos que não têm. Eu não tinha nada em casa antes, só tenho comida quando distribuem aqui. Quem distribui a cesta básica é o soldado Martins, de Minas Gerais. Ele nunca havia saído do Brasil até ser selecionado para a missão no Haiti. Estava no avião que se dirigia a Porto Príncipe bem no dia do terremoto. Trabalha com um sorriso no rosto e se sente recompensado com pequenos gestos. Obrigado por nada. O jeito que eles olham para você, o jeito que ele ri, que ele agradece, para nós é importante, é o essencial.
Na segunda reportagem especial sobre o Haiti, você vai conhecer o trabalho dos médicos e enfermeiros do Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira e as patrulhas da Força de Paz da ONU, comandada pelo Brasil. Nossos soldados estão recapturando presos que fugiram da cadeia pública, que foi destruída pelo terremoto de 2 meses atrás. Cité Soleil, o maior e mais povoado bairro do Haiti. Apesar do nome significar Cidade Sol, aqui poucas casas possuem luz. Quando a noite cai, os haitianos se preparam para dormir. Com as casas destruídas ou condenadas, para a maioria, o chão é a única cama disponível. Mesmo assim, alguns se divertem. Essa tranquilidade é garantida pela presença das patrulhas noturnas. As Forças Armadas brasileiras são responsáveis pelo policiamento de 1/3 da cidade. Esse tipo de ronda acontece 24 horas por dia. 7 homens militares brasileiros percorrem as ruas aqui de Cité Soleil em busca de foragidos da justiça ou de traficantes de drogas. O objetivo é garantir a segurança dentro do local mais violento de todo o Haiti. Colete de 7 quilos, capacete de 3. As tropas chegam e são cercadas pelas crianças. A comunidade confia no trabalho do Exército. É legal, gente boa. Vocês são amigos? Amigo. A recaptura dos foragidos é prioridade agora. O principal presídio do país ruiu com o terremoto e cerca de 4.500 criminosos fugiram. 10% são considerados perigosos. Nós temos combatido aqui em Cité Soleil o tráfico de entorpecente e nós temos buscado a prisão dos fugitivos da comissaria que veio abaixo. A população começou a confiar no modus operandi do brasileiro, que não atirava a esmo, que não distinguia o inimigo do civil. Então isso é fundamental para a confiança e para esse respeito mútuo. Em outro lado da cidade, a calmaria do bebê recém-nascido é a pausa de alegria no cotidiano dos médicos militares brasileiros. Normal aqui é ouvir o choro de quem, com 6 meses, tem peso de recém-nascido. O Hospital de Campanha da Força Aérea começou a funcionar no Haiti 5 dias depois do terremoto. De lá para cá, foram mais de 5.600 atendimentos, mais de 170 cirurgias, mais de 100.000 medicamentos distribuídos. Um exame de sangue aqui fica pronto em 3 minutos. Esses exames, cada vez mais, têm detectado a malária e a estação das chuvas ainda pode trazer mais um risco, o da dengue. Nós temos aqui uma série de patologias, aqui, compêndios, nós podemos descrever, sobre as patologias infecto-contagiosas que poderão se agravar devido a ter ruído todo o sistema sanitário deles. E eles estão aí. Isso vai ter que ser feito toda uma reestruturação do país para que eles possam retornar à sua casa. E isso faz com que proliferem as doenças infecto-contagiosas, como a malária, e quando vem a chuva pode ser que tenha uma epidemia de dengue. Tudo isso, agora, as autoridades sanitárias vão ter que avaliar. O Hospital de Campanha já havia sido armado nos terremotos do México e de El Salvador, mas nunca numa situação tão grave quanto a do Haiti. Os atendimentos mais críticos causados pela tragédia já passaram. Agora, a função desses homens é dar atendimento a uma população que já não tem mais acesso aos serviços de saúde. É por causa disso que Stephanie não vai para casa tão cedo. Ela foi uma das primeiras a chegar ao hospital logo após o terremoto. Virou o xodó da equipe, que a chama de princesa. E não é difícil entender por quê. Ela tinha a perna dilacerada, perdeu tecidos. Já está quase boa, mas como garantir que os cuidados vão continuar se ela for para casa? Ninguém aqui arrisca. Como a casa dela foi afetada com o terremoto e eles estão morando em barracas, quer dizer, as condições podem ser não favoráveis para a infecção que ela teve na perna. Então aqui tem uma segurança melhor, que tem os curativos, tem os medicamentos e tem os cuidados nossos, né, diário, e que favorece essa cicatrização e esse melhoramento da perna dela.
Na terceira reportagem especial sobre o Haiti, você vai conhecer o trabalho da Força de Paz da ONU, coordenada pelo Brasil. Dos 7.000 militares, cerca de 1.200 são brasileiros. Num país com o mais alto índice de pobreza das Américas, segurança pode parecer artigo de luxo. Foram tantas as desavenças políticas na história do país que em 2005 a ONU estabeleceu uma missão de paz para estabilizar o Haiti. Naquela época, Porto Príncipe era dominada por gangues, um verdadeiro clima de guerra civil. Graças ao trabalho da MINUSTAH, hoje a capital tem uma situação invejada por muitas cidades do mundo. Eu acho que a principal conquista que nós tivemos nesses anos foi a segurança. Mesmo após o terremoto, a situação de segurança continua no nível razoável, considerado pela polícia da ONU como um bom nível de segurança. A MINUSTAH é composta por quase 10.000 homens de 17 países. O Brasil é o líder da missão de paz e tem o maior efetivo, 1.281 militares. Desde que começou a missão, já foram enviados 12 contingentes de militares brasileiros. Eles não têm poder de polícia, mas ajudam os policiais haitianos a combater a violência. Nós não temos poder de polícia. Isso significa dizer que não pode ser expedido um mandato judicial para a MINUSTAH para que ela entre numa casa ou que ela faça uma prisão. Por isso que as operações que nós fazemos são conjuntas com a Polícia Nacional Haitiana, porque eles sim são polícia, eles são Estado haitiano. E eles fazem essas prisões, essas entradas nas casas com o mandato deles. E nós damos apoio. O trabalho do Brasil na missão recebe elogios das Nações Unidas. Um país necessita estabilidade, um país necessita paz, um país necessita seguridade para poder salir adelante. Y el trabajo que los brasileños realizaron hace 3 años, por ejemplo, en Haití, cuando todo Puerto Príncipe estaba bajo el control de grupos armados, de líderes de gangs, donde no se podía circular sin ser secuestrado, sin ser asaltado, sin ser robado, sin ser asesinado. Y todo eso lo resolvimos gracias a las fuerzas brasileñas hace 3 años. O mandato brasileiro para chefiar a missão de paz vai até outubro de 2011. Segundo o embaixador brasileiro no Haiti, o Brasil defende uma mudança no caráter da missão, o que deve ser discutido pelo Conselho de Segurança da ONU. Já antes do terremoto, o Brasil defendia que o mandato da missão fosse um mandato que buscasse integrar mais atividades de cunho de desenvolvimento da sociedade no Haiti e não se fixar, como ele é prioritariamente, continuará atendendo segurança, mas ele não tinha muita abertura, muita flexibilidade para um apoio ao desenvolvimento, né? Ou seja, porque há uma discussão na ONU entre peacekeeping e peacebuilding, né? Então diziam, não, mas isso é peacebuilding, então não é mais Conselho de Segurança, DPKO. E nós defendemos que não, que pode ser uma missão de peacekeeping, como ela é, gerida pelo DPKO, mas que também dê mais apoio a desenvolvimento econômico. Seja qual for a missão, não vão faltar soldados prontos para o desafio. Sempre foi um sonho, desde quando começou a missão, poder sair e ajudar a outros países, porque ficar sempre preso somente a vida militar no quartel é como se não tivesse experiência. Então, para mim, está sendo gratificante. Não tem cansaço, não tem problema nenhum. Na última reportagem da série especial sobre o Haiti, você vai conhecer iniciativas que podem ajudar na reconstrução do país. O terremoto de 12 de janeiro deixou mais de 200.000 mortos e afetou a economia da nação mais pobre do continente americano.
Até o terremoto em janeiro, Emanuel era um jovem de futuro promissor. Estudava, ganhava um bom dinheiro numa empresa de informática e pretendia cursar veterinária. Hoje, dorme de favor no quartel dos Estados Unidos, faz bicos como tradutor e não tem nenhuma esperança. Como estudar se a universidade foi demolida? Antes do terremoto, eu tinha esperança, tentava ter esperança. Agora eu até tenho um emprego, mas os outros? Os outros não têm mais esperança. Ir embora do Haiti? Talvez, porque o Haiti é meu país. Não importa se está quebrado ou não, eu quero ficar. Emanuel não é um caso isolado. Meninos procuram livros no que sobrou desse colégio. Sob os escombros das escolas do país, está enterrada a chance de formar uma nova geração. Essa era a casa onde moravam os padres. Ela foi abalada durante o terremoto e vai precisar ser destruída. Aqui, a capela, que também foi parcialmente prejudicada. Mas destruição mesmo está aqui, nessa escola, onde estudavam mais de 500 crianças. Ela veio toda abaixo e não se sabe quando essas 500 crianças vão poder voltar a estudar. 4 milhões de haitianos que estudaram no exterior não podem voltar e ajudar, porque o Haiti não admite a dupla cidadania. E a educação não é a única área que precisa de mudanças. Hay aspectos fundamentales de este país que la comunidad internacional no ha ayudado a resolver. ¿Cómo es posible que el aspecto fundamental de todo Estado, como el registro de Estado civil, no exista en Haití? Nace un bebé y no hay dónde ir a registrar o inscribir al bebé. ¿Cómo es posible que un país como Haití no tenga catastro o registro de la propiedad? ¿Cómo podemos desarrollar e impulsar la economía de este país si no hay garantías de propiedad? No se puede alquilar, no se puede comprar, no se puede hipotecar, porque no hay la base económica que es la garantía de la propiedad. Mas reconstruir um país não é apenas garantir a segurança e dar ajuda humanitária. Para o representante da ONU no Haiti, o terremoto foi uma oportunidade para que a comunidade internacional inteira repense o tipo de trabalho que vem sendo feito por aqui. Yo creo que esta es una oportunidad para que la comunidad internacional revise o haga un examen de conciencia sobre la forma de trabajar en Haití, pero también espero que esta sacudida, si así se le puede llamar, también haga reflexionar a los haitianos para que también asuman sus responsabilidades. Além do trabalho na missão de paz, o Brasil também tem projetos de cooperação técnica com o Haiti. Antes do terremoto, já existiam 31 acordos assinados. Um dos grandes problemas do Haiti, mesmo antes do terremoto, sempre foi o abastecimento de água. O governo brasileiro já vinha trabalhando em projetos para a construção de cisternas de captação da água da chuva. Depois do terremoto, o trabalho se intensificou. A meta do Ministério do Desenvolvimento Social é construir 100 cisternas, cada uma podendo beneficiar até 15 famílias. Nós já vimos procurando implantar ações concretas no Haiti, como as cisternas. Depois veio a tragédia do terremoto. Nós tivemos que suspender por algum tempo, porque aí as ações tinham que ser bem direcionadas para questões emergenciais, água, comida, atendimento médico, hospitalar. E agora, nessa viagem que nós fizemos ao Haiti, nós firmamos 2 termos de cooperação. Retomamos as cisternas, porque o problema de água é muito sério no Haiti, e também fizemos um termo de cooperação no sentido de levarmos o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o nosso PAA, também conhecido como Programa da Compra Direta, porque compra diretamente dos pequenos produtores, para o Haiti. Os soldados brasileiros aprenderam que o nosso tchau habitual significa azar para os haitianos. É preciso fazer esse outro gesto. Pessoal, tchau, você não pode dar assim. Você pode ser assim. Tem que ser assim. É costume do pessoal local. Por quê? Se faz assim... Azar, é o tipo de azar, é tipo de superstição mesmo. A história conjunta de Brasil e Haiti é feita de pequenas interações como essa e também de muitos outros momentos de cooperação. Países amigos e solidários que não têm data para dizer um verdadeiro adeus.